Oi, Silvana, tudo bem? Tudo bem. Vamos lá então Conta. para mais um episódio de Emuná, seu podcast sobre fé, espiritualidade. E antes de qualquer coisa, te convidamos para se inscrever então no nosso canal Emuná Podcast no YouTube, dá teu like, compartilha. Nós também estamos disponíveis no Spotify, nos podcasts da Apple. Então, compartilha aí com quem, né, tu acha que pode se beneficiar dessa palavra. Ok, o 18º podcast foi sobre declare. E agora nós vamos fazer o 18º, o 19º, então, sobre realize. Os 4 passos são declare 1, realize 2, receba 3, conte 4. Então, hoje, 19º, a gente vai falar sobre realize. E Jesus usou esse texto de Tiago 2, 14, 18 e 22. Tá? Ele então apareceu para o Hagin em 1957 e ele mesmo ditou a pregação do Hagin. Então, quem sabe ele está fazendo uma segunda edição agora, com nós duas agora e com todos que estão participando e ouvindo. Então, em Tiago está Muito escrito bom. assim: muito bom. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? E tem entre parênteses aqui, as obras, ele quer dizer ações correspondentes, né? A gente às vezes acha que uma grande obra é dar comida para as pessoas, levar a palavra em todo lugar, falar até num podcast. Não. Começa com as ações correspondentes. Se eu digo, eu tenho fé, então que eu alegre meu coração, né? Eu sou templo do Espírito Santo, bom, então se sou templo do Espírito Santo e a vida em abundância em mim, então o fruto completo, as características do Espírito Santo estão em mim. Então a gente pode simplesmente dizer, ativa Deus, amor, alegria, paz, bondade, benignidade, longanimidade, que é longo ânimo, fidelidade, ser fiel contigo mesmo e com os outros, mansidão e domínio próprio. Domínio próprio está por último, né? Por algum motivo. Mas que a gente possa colocar ele em todo o tempo conosco. Então, as ações correspondentes, né, daquilo que a gente fala. Porventura, a fé pode salvá-lo? Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Então, assim como uma laranjeira dá frutos, né? Ela não dá mandioca, laranjeira da laranja, nós, então, pelo aquilo que a gente conversa com a gente mesmo, por aquilo que a gente conversa com os outros, a gente vai transbordar. E o transbordamento, então, é falar palavras amáveis, oferecer um copo d'água para alguém, consolar alguém, levar comida para o pobre, para o aflito, levar consolo para a viúva, para o órfão. Isso vai transbordar, vai ser uma consequência natural. Mas então, o que ele estava dizendo aqui no Realize, voltando para o Realize, a mulher com hemorragia não teria experimentado nenhuma materialização daquilo que ela estava pensando, se ela só dissesse: se eu tocar nas vestes, eu serei sarada, e não tivesse ido atrás do mestre para de fato tocar nas vestes. Então, ela, no meio daquela multidão toda, ela foi atrás de Jesus e tocou de fato nas vestes. Então, isso foi a ação, ela realizou. Isso é muito incrível, né? Porque, como a gente já falou em outro podcast, a ação tá na oração, né? Uhum, Orar não é somente orar é o verbo, né? Oração é a ação do verbo. uhum. Então, nós estamos agindo conforme nós oramos. Nós estamos em ação conforme aquilo que nós declaramos, como foi o primeiro passo. E o psicodrama, por exemplo, ele traz algo muito interessante nesse sentido e que é Sim. até diria contrário ou oposto assim ao que outras teorias psicológicas trazem, que é sobre o falar,
sobre o meditar, o pensar, né? O psicodrama, ele acredita muito, o Moreno acreditava muito que uma ação geraria uma nova resposta e a partir disso um novo pensamento, um novo comportamento, né? E uma cura. Então, a ação, ela é muito poderosa, ela é muito potente. Então, quando nós agimos, mesmo que às vezes aquilo não é exatamente aquilo que nós sentimos ou pensamos, porque o nosso coração também é enganoso. O nosso sentimento, por exemplo, o sentimento de alguém que está passando por uma depressão ou qualquer outra situação, é um sentimento de se isolar, de ficar em casa. Mas ela agir, mesmo que seja incoerente com o seu sentimento naquele momento, vai fazer com que ela experimente novas sensações, novas experiências e possa, então, construir novos sentimentos e por consequência, seguirem novas ações. Então, não tem como ter mudança sem ação. Hoje, na cultura, a gente vive algo muito interessante, que é né, questão que muitos filósofos discutem do consumismo, né? O consumo Uhum, das relações, que as relações acabaram sendo muitas relações de consumo, o consumo de conteúdo. Então, a gente passa o uhum. dia inteiro consumindo conteúdo dos mais diversos, de todo tipo, é tudo muito acessível. Eu lembro que né, que já sou de uma geração Uhum. ali dos anos 90, quando eu era criança, eu queria pesquisar sobre alguma coisa lá em casa, tinha uma coleção de livros, né? A Barça, a Base, são aqueles livros tipo, né? Larousse. Exato, tipo Google. Então eu queria saber Uhum. sobre um tema, eu ia lá e pegava o livro, tinha que olhar pela ordem, né? Ele era classificado de forma alfabética e pesquisar aquele tema. Hoje a gente tem tudo disponível e eu acho Uhum. isso muito bom. Mas o quanto a gente consome de informação e não age. Por É, exemplo, né? As pessoas falam muito sobre, tipo, eu quero emagrecer. Cara, tem tudo disponível no Google. Tem profissionais com cursos gratuitos, tem muitos vídeos de nutricionista no YouTube, tem dicas de educadores físicos, de especialistas, de endócrinos, de todas as pessoas que podem dar dicas sobre essa área. Tem muita coisa para quem quiser consumir. Mas por que eu não consigo, né? Porque uma nova ação é mais difícil e é uma decisão. sinceramente, eu creio que a ação está em nós. Nós somos feitos para a ação, mas a nossa sociedade está nos colocando numa sociedade de espectadores. Nós não Sim. somos feitos para isso. Tem estudos que apontam, Andy, e tu deve saber, que 2 horas de expectação já produz, 2 horas por dia, já produz depressão leve ao longo da semana, se tu de forma consistente tiver 2 horas de espectador por dia. Então, antes era só televisão que a gente falava, né? Então, tinham cálculos, inclusive, assim, de que uma pessoa de 60 anos passou na frente da televisão o equivalente a uma faculdade de medicina e meia. Então, assim, se a gente parar para pensar que esse estudo é antigo, não tinha esse Wi-Fi agora. Tudo é bem antigo, não é do tempo só da televisão. Imagina agora nós temos todos as redes que nos abduzem, que nos fazem com que a gente fique ali ativo, né, olhando para aquilo, porque nós somos ávidos por consumismo, nós somos ávidos, nós somos organicamente, geneticamente orientados a pegar tudo aquilo que nós podemos pegar. Então, nós precisamos entender que essa nossa parte orgânica precisa ser dominada por nós. Né? E nós somos chamados naturalmente à ação. A nossa parte orgânica é que tende a outra coisa. Então, esse apelo das redes sociais apela para a nossa genética, nossa constituição orgânica, onde não é a nossa filosofia, o nosso pensamento, o nosso córtex pré-frontal que decide, é a nossa parte animal que decide ficar ali. Então, nós precisamos vencer essa parte. É a carne que a palavra fala. E está me ocorrendo uma outra coisa sobre essa tua fala maravilhosa. Fala mais sobre criatividade, que é um tema que te move, eu sei que te move. Fala sobre como o Moreno fala na teoria sobre criatividade. Então, a criatividade é a capacidade de dar novas respostas.
e dar Uhum. novas respostas, né? Se, como tu falou, não é dar novas respostas no pensamento, né? Até tem um meme na internet assim, vamos voltar para aquela discussão que agora eu sei como te responder, né? Que a pessoa fica meditando depois e pensando. Então, não basta tu pensar se não tiver ação. O Moreno Uhum. fala que a criatividade é a soma da nossa espontaneidade com a ação. Ou seja, por exemplo, o que é espontaneidade? Espontaneidade é eu ser coerente com quem eu sou, com a minha natureza, com o meu jeito, com aquilo que Deus me fez. É identificar, não é impulsividade, que é algo que as pessoas Uhum. confundem muito. Impulsividade, tipo, às vezes as pessoas dizem, fulano é espontâneo, ele fala o que vem na cabeça. Isso não é espontâneo, porque espontâneo Uhum. é adequado, é Uhum. coerente consigo e com o meio. E isso é impulsividade, falar o que pensa na hora que quer é não ter muito filtro, né? É ser Uhum. impulsivo. Então, a espontaneidade expressa na nossa vida, ela é uma criatividade, ela tornando uma ação. Então, por exemplo, eu gosto de me comunicar. Então, buscar espaços de comunicação, buscar uma profissão em que a comunicação ela esteja presente. Não vou trabalhar lá com computação, com alguma coisa que eu vou ficar isolado. Isso não vai me fazer bem, porque o meu espontâneo é ser uma pessoa comunicativa. Mas eu não vou ficar falando em ambientes que a fala não é permitida, por exemplo. Então, Uhum. ação, né, de acordo com aquilo que nós somos. Isso é criatividade. E também a criatividade, ela é dar novas respostas para os problemas. Então, por exemplo, eu tenho um problema e eu sempre busco responder de tal forma. Eu busco aconselhamento, eu faço isso, eu faço aquilo. E algumas vezes não está dando certo. Como que eu posso responder esse problema de outra forma? Se eu sempre primeiro busco um aconselhamento com um amigo e eu vou responder diferente, vou começar primeiro orando. Vou ficar 2 dias em silêncio orando e ouvindo de Deus. Isso é uma resposta criativa para a nossa vida. Então, a criatividade não é só, tipo, né, como algumas pessoas pensam, é criar coisas inusitadas, é dar novas respostas para a nossa vida. E isso está muito ligado com a ação. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa, como a Silvana falou, espectadora, o meu natural hoje está sendo ficar 2 horas ou mais por dia no entretenimento, seja na Netflix, no Instagram. A gente não está falando mal dessas plataformas, a gente está dizendo como elas não podem nos dominar e sim nós dominá-las, né? Porque Uhum. Deus nos deu domínio sobre toda a criação. Então, a resposta criativa seria: hoje eu não vou usar. Eu, por Uhum. exemplo, faço jejum de Instagram. É uma criatividade para mim hoje. Porque eu Uhum. tô conservada num comportamento de olhar muito Instagram. É. E a gente pode até fazer um desafio. Ouça o nosso podcast caminhando. Uhum. Caminhando, porque 20 minutos diários de caminhada já é excelente para a saúde, né? Tem estudos hoje que mostram, apontam, né? Porque não vou dizer que esta é a resposta, não. Eu quero dizer que as pessoas estudam, né? E estudam nossa maneira de constituição orgânica, emocional, alma, né? Corpo, alma, espírito. Tudo isso hoje é fruto do nosso pensamento técnico científico, né? Então, assim, ah, neurocientistas falam que hoje os neurônios são criados novos, tem uma neurogênese, nascem novos neurônios. Antes a gente acreditava que só as crianças tinham neurogênese, né? Então, hoje, qualquer exercício que a gente faça ajuda, potencializa o nosso sistema nervoso, cura o nosso sistema nervoso. Novamente, a nossa sociedade nos está levando a algo antinatural, que é sermos espectadores em vez de agentes, pessoas ativas que agem, que vão para a ação, e outra coisa é pessoas sedentárias. Nós temos músculos, nós temos articulações, isso é uma boa indicação de que nós somos feitos para o movimento. Estar sentado 90% do nosso tempo é antinatural, é desta sociedade de conforto. Então, a gente precisa caminhar, se exercitar, se mexer. Então, tudo isso está dentro, parece que a gente deu uma enorme volta, mas tudo isso está dentro do realize,
né? Então, Sim. a mulher hemorrágica, ela não disse só consigo mesma, se eu somente tocar nas vestes do meu mestre. Ela pensou isso, falou isso e agiu, foi lá e de fato tocou, né? Tem até aquela música da década de 70, que foi um grande avivamento. Tocou-me, Jesus, tocou-me. Quer dizer, ela é mais antiga do que tocou-me, né? Então, a epístola do Tiago foi escrita para cristãos. O Tiago, ele alertou, meus irmãos, que aproveita. A maioria das pessoas pensa que Tiago estava falando a respeito da salvação, mas ele estava falando para pessoas já salvas, né? Então, ele estava querendo dizer que a fé sem ações de acordo, né, elas não funcionam. A fé sem ações não funciona. Então, realize. É um grande erro confessar a fé na palavra de Deus e contradizer a nossa confissão por meio de ações contrárias. Então, eu falo em paz, eu falo em amor, e vou lá e faço o contrário. Xingo as pessoas no trânsito, maltrato as pessoas que me servem no supermercado, né? As ações, elas devem corresponder à altura daquilo que nós dizemos e nós cremos, para recebermos da parte de Deus. Então, declarar e agir. Amém? Muito bom, muito bom. É tipo assim, eu tenho uma palavra, eu creio que eu vou vivenciar tal experiência em outro país, ou, Uhum. né, no meu trabalho, e eu não ajo de acordo com aquilo, também é uma Sim. falta de fé, né? Porque eu estou Sim. na verdade, eu posso crer, eu posso ter aquilo no meu pensamento, eu posso falar aquilo, mas não agir significa que eu não creio o suficiente para dar novos É. passos, né? Tanto que quando Jesus convida Pedro para andar sobre as águas, ele fala que aquilo é fé, andar sobre as Uhum. águas é uma ação, né? Uma E ação de fé. isso aí. Que lindo, né? E o Pedro foi, né? E ele caminhou. Uhum. As pessoas falam que ele pagou um mico. Não, ele caminhou alguns passos sobre a água também. Olha que lindo. Então é isso. E o que que é realizar, né? Se Deus disse que tu vai para o exterior e pergunta para ele, tá bom, Senhor, e qual é a cidades que eu vou? Ah, vou para Zurique. Começa a ver como é que é a vida lá, como é que a língua que eles falam. Começa uma coisa, não quer dizer que agora tu vai ser fluente em alemão, mas tu começa a estudar alguma coisa em alemão, ou então vê quais são as semelhanças no inglês que tu já fala, que semelhanças há com a nova língua. Começa a ver filmes e vídeos da cidade, começa a ir numa agência de turismo e ver quanto custa a passagem. Né? Como é que tu pode pagar a passagem? Começa a fazer um plano de pagar a passagem em 20 vezes. 50 vezes, entende? E isso é realizar. Pode ser um pequeno passo, mas se a passagem custa 5.000, ela começa com 50. Toda viagem começa com o primeiro passo. E esse pode ser o primeiro passo para esse novo plano que o Senhor tem para ti, né? Eu Amém. precisava de um carro, Angélica, e aí eu pensei, bom, Senhor, eu creio por fé que está na hora de eu ter um carro. Era um carro para o meu filho, na verdade, não era um carro para mim. E aí eu pensei, bom, como é o primeiro passo? Bom, o primeiro passo eu senti claramente que aquele dia era uma sexta-feira de manhã, que eu tinha que me arrumar e sair para ver o carro. Aí o meu filho disse assim: eu vou junto. Fomos nós dois ver o carro. Impressionante. Aquele dia se apresentou uma pessoa numa loja que eu conhecia, que fazia muito tempo meu marido e eu conhecemos. Ele nos mostrou um carro, o carro foi perfeito, compramos o carro. Na terça-feira nós estávamos com o carro. Amém. Então é isso. Qual era o passo? É sair para procurar o carro. O carro não vai vir entregue pelo. O meu amigo estava lá na loja, um amigo de 30 anos do meu marido e meu. Ele estava lá na loja, ele não ia se lembrar sobrenaturalmente, Deus ia dizer para ele nos ligar, para vir aqui nos mostrar o carro na nossa casa. Não, eu tive que me arrumar, sair, nem me lembrava que ele estava que ele estava trabalhando naquela loja. Era a mesma loja, mas eu não me lembrei dele naquele momento. Eu saí passeando pelas lojas e então eu fui atraída pela loja. Deus me levou até lá. Que lindo, né? E com Lindo, né? certeza
Tudo que Deus faz, né? Certamente era dentro do que tu podia investir naquele momento, da forma mais adequada, mas tu precisou agir. Eu É, precisei sentir a direção de Deus, qual era a ação concernente à minha fé. Eu estava fazendo um pedido com relação ao carro, já fazia uns 2 meses, eu acho, ou 1 mês e pouco. Eu senti naquele momento no meu espírito que aquele dia eu tinha que sair de casa. E aí, olha só, eu fui passeando, olhei numa loja, olhei outra, até que eu fui entrar na loja, aquela, certa, perfeita, que era a vontade de Deus para minha vida. Como é que pode, né? Tudo começou com eu me arrumar de manhã para sair. amém, amém. Então, Isso é uma ação de fé. que possamos agir conforme aquilo que nós Agir. cremos e esperamos e a direção que recebemos do Senhor. Vamos orar? Vamos orar. Pai querido, no nome de Jesus, na unção do Espírito Santo, que as nossas ações se harmonizem com a palavra de Deus, que aquilo que nós falamos e pensamos a respeito da tua palavra esteja completamente orientado pelo teu pensamento. Está escrito na tua palavra que nós temos a mente de Cristo, que seja assim, Senhor, que nós todos hoje possamos receber isso que está escrito de maneira sobrenatural, que o Espírito Santo haja aí na tua mente que está ouvindo agora esse podcast, que está ouvindo as nossas palavras, a nossa voz. Nós dizemos no nome de Jesus, tenha a mente de Cristo agora. Nós todos possamos experimentar ter a mente de Cristo e que essa unção permaneça para sempre nas nossas vidas. As nossas ações nos ajudam a ter vitória, e essa vitória é orientada por Deus. Tudo aquilo que Deus quer que nós façamos possa ser feito hoje, sempre, eternamente, se renove a cada dia. Essa unção se renove a cada dia na vida de todos nós, os santos nesta terra. No nome Amém, de Jesus. Senhor. Nós pedimos por criatividade na vida de Sim, cada um que está ouvindo aqui, que cada um seja inspirado a dar novas sim, respostas para os seus problemas, para as sim, suas dificuldades, para o seu cotidiano, para as suas relações, que cada um possa agir de forma criativa, de forma nova, de acordo com a sua espontaneidade, mas também de acordo com, em concordância com a tua palavra, com aquilo que tu tens já para cada um dos seus filhos, que todos possam trazer isso no seu dia a dia, ação criativa. Em nome de Jesus, nós declaramos e oramos. Amém. 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 Fica ligado, então, no nosso podcast, que os próximos passos vão vir nos próximos episódios e que tu possa desfrutar de cada um desses passos e alcançar todas as bênçãos do Senhor para a tua vida. Curte, compartilha. Dê like. O próximo então vai ser Receba e Conte. Um abraço no nome de Jesus. Abraço. Tchau. Amém. Tchau.